Estamos aqui hoje para fazer um trabalho sobre kasher, sobre comida kasher, que é a comida onde os judeus acreditam que são os alimentos adequados e permitidos pelo judaísmo, pelas leis do judaísmo. E com isso a gente tem muitas regras sobre isso. Então hoje a gente veio aqui entender melhor sobre isso. Então, para falar principalmente da cozinha, das carnes, dos selos e tudo que envolve a comida kasher. Ramon? A base da cozinha kasher é separação de carne e leite e é importante saber que nos pratos e talheres deve-se ter uma separação pelas cores e formas para ter uma identificação maior. Na geladeira é importante colocar nos recipientes as carnes e os leites para você poder distinguir e depois utilizar de forma mais simples. E para descongelar você deve colocar a carne no micro-ondas separado do leite, vice-versa, e depois disso você coloca numa temperatura de 45 graus para saber se foi o suficiente para descongelar os tais alimentos. Bom, isso é muito interessante, tudo isso. A gente ainda tem a parte do que são as comidas kasher. Elas são divididas principalmente em 3 partes, que é carne, leite e parve. Os parves são coisas que não são nem carne nem leite, mas que podem acompanhar a carne ou o leite. Então nunca são comidos juntos e tem uma separação muito grande sobre isso. E aí quem vai falar melhor sobre isso é o Docinho ou Guilherme Soares. Muito obrigado, né, filho? De nada. Bom, basicamente, resumindo bem porcamente, os judeus eles comem carne de certos animais, sendo eles ruminantes e de caços fendados para, no caso dos mamíferos, e em aves em geral que não sejam abutres ou aves de rapina. Também na parte dos peixes eles não se alimentam de mamíferos aquáticos e peixes sem escamas. De uma forma geral, a parte de carnes de kasher tem um processo muito longo para ser considerado kasher. Os animais eles têm que em vida ser tratados humanitariamente, têm que ser abatidos por uma técnica kasher da shechita, e que é uma técnica indolor e para que o animal não sofra durante o abate. Exato. O sangue do animal deve ser totalmente drenado. Os kasher eles não podem de jeito nenhum consumir o sangue do animal. Para isso ele é impuro. E eles não podem fazer o consumo de carne e leite ao mesmo tempo. Para eles tem que ser um intervalo de 6 horas mais ou menos entre uma refeição e outra por conta das carnes e do leite. Porém, se o kasher consumir um peixe, ele pode logo em seguida consumir ou leite ou carne em um outro prato, ou seja, na mesma refeição, porém pratos diferentes. Isso está abonado, querendo ou não, por ele. Os judeus eles também têm que higienizar muito bem frutas e legumes, pois é proibido a injeção de vermes e insetos. Além disso, também é proibida a injeção de moluscos, anfíbios e répteis e qualquer fruto do mar que for pescado. Ou seja, tudo deve ser bem higienizado, senão eles... Além disso, o consumo de uva tem algumas regras específicas. A uva deve ser produzida por um judeu e ela deve ser consumida somente se a videira tiver 4 anos ou mais.
o vinho que for produzido e tal só pode ser consumido ou manipulado por judeus ortodoxos. Fora isso, não é permitido o consumo. Eles também não podem consumir vinho, se eu não me engano, por causa da parte de alcoólica. Certo? Isso é por ortodoxo. Bom, voltando para isso tudo, a gente ainda tem a parte de cacherização das cozinhas e de ambientes, onde eles fazem toda uma... você tem um ritual sagrado deles, que eles têm que fazer toda vez se uma pessoa que não é judeu, judia, enfim, vai cozinhar para eles, precisa fazer todo esse ritual, sempre seguido por algum judeu, por algum rabino, na verdade. E esse ritual consiste em limpar todos os equipamentos, aonde ele vai tirar o gosto do que ficou absorvido. Então, às vezes a gente usa para a mesma colher para peixe, a mesma colher para carne, a mesma colher para laticínio. Então a gente precisa cacherizar tudo isso, tanto de ambiente, da onde a gente vai cozinhar, quanto dos utensílios. E aí as regras são extensas, mas elas são simples ao mesmo tempo. Que tudo tem que ser bem cacherizado, inclusive cabo, junta de panela. Você tem que esperar 24 horas desde a última utilização de cada coisa. Precisa ferver todos os utensílios que você tiver, a não ser que seja utensílio, principalmente os metálicos, que são os que não quebram. Mas se tiver algum utensílio, por exemplo, de porcelana, você não consegue cacherizar ele, porque ele pode trincar. Então, sempre dão base para utensílios metálicos, inox, enfim. Essas regras fazem parte do Hagalá, não sei como pronuncia direito. E, bom, tem ainda que tudo precisa ser feito num recipiente maior do que o utensílio a ser cacherizado. Você sempre tem que mergulhar em água fervente. Utensílio de metal, como faca, colher que você vai mexer, a panela, escumadeira, coisa assim, você precisa aquecer ele a ponto dele ficar na chama do fogão, a ponto dele ficar incandescente. Além de você também no fogão você precisa passar tipo um lança-chamas. É meio bizarro, eu sei. Mas você taca fogo no fogão. É bem legal. E eles fazem isso em bancadas metálicas também, a ponto de tirar todo o gosto que aquilo poderia ter ali. Bom, e aí tem materiais permitidos pro Hagalá e tem materiais não permitidos, né? Metal, alumínio, aço, ferro, madeira, pedra, você pode cacherizar sem problemas. Porcelana, cerâmica e barro, você não pode cacherizar. Vidro, você permite. Tem um lado que fala que você pode cacherizar, o outro lado fala que você não pode cacherizar. Depende a vertente que tá, basicamente. E tudo depende se o vidro ele é leitoso ou se ele é transparente, translúcido. Se ele for translúcido, você pode cacherizar. Se ele não for translúcido, você não pode cacherizar. Muito louco. E os outros materiais, por exemplo, plástico, silicone, Tefal, podem ser cacherizados caso não corram risco de serem danificados. Então, tudo isso a gente tem toda uma regra que é muito interessante. E eu acho que é isso.